Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Nem todo mundo sabe, mas a nossa escrita não nasceu com um alfabeto. Antes de os homens inventarem um sistema formado por poucos fonemas, elementos que indicam sons, alguns povos já haviam inventado uma escrita muito antiga, elaborada por meio de marcações feitas com um utensílio chamado cunha em tábuas de argila. Acredita-se que a escrita cuneiforme tenha sido inventada há mais de 5.000 anos, antes mesmo da criação dos hieróglifos pelos egípcios, sendo usada por vários povos da Mesopotâmia, como os sumérios e os acadianos. Após muita pesquisa, a escrita cuneiforme finalmente foi decifrada durante o século XIX. Conheça 6 descobertas fantásticas feitas a partir dessa escrita. 1. A primeira obra literária é de uma mulher, fonte. O Orro of History, as mulheres foram excluídas de muitos aspectos da vida social por séculos, quiçá milênios, mas a decifração da escrita cuneiforme mostrou que a primeira obra literária, a que se tem acesso, foi feita por uma mulher. A sacerdotisa acadiana Enheduanna deixou uma tábua de argila na qual há várias informações sobre a sociedade de sua época. 2. A escrita nasce voltada ao comércio, fonte. O fascinante universo da história, para muita gente, a ideia da escrita, está intimamente ligada ao desenvolvimento cultural de um povo, por meio da criação de obras poéticas, ou de registros de histórias, mas, no caso da escrita cuneiforme, ela era extremamente difícil de aprender, já que tinha mais de 2.000 sinais diferentes. Dessa forma, pesquisadores acabaram descobrindo que essa escrita tinha uma função mais comercial do que cultural. Ela foi criada sobretudo para ser empregada na parte da contabilidade e na administração de bens. 3. A escrita cuneiforme também tinha números, fonte. O FAO, os pesquisadores descobriram que a escrita cuneiforme também representava os números. Funcionava mais ou menos desta forma. 5 linhas significavam o número 5, um pequeno símbolo significava 10, e assim por diante. Por isso mesmo, acredita-se que os sumérios usavam a escrita para gerenciar a própria economia. 4. Os sumérios contavam o tempo como nós, fonte. Wikipedia, outra descoberta importante tem a ver com a forma pela qual os sumérios calculavam o tempo. A partir de um sistema sexagesimal, contado por meio de derivados do número 60, tal como nós fazemos. 5. A antiguidade da Arca de Noé, fonte. Cristo, o conhecimento das tábuas de argila, fez que se descobrisse um fato bem curioso. A história da Arca de Noé é anterior à própria Bíblia. Isso porque se encontrou uma história muito semelhante à do patriarca bíblico escrita em um registro cuneiforme. A história estava na mesma ordem, e havia muitos pontos próximos, que mostravam de forma convincente, de que a mesma história havia sido contada na Mesopotâmia, 1 milênio antes da data mais antiga, em que o texto hebraico provavelmente teria surgido, explicou Irving Finkel, curador do Departamento para o Oriente Médio do Museu Britânico. 5. Os sumérios amavam escrever cartas, fonte. BBC, muitas das tábuas de argila, que foram decifradas funcionavam como cartas. Os pesquisadores notaram que, antes de documentar seus bens, os sumérios faziam saudações. Inclusive, esses historiadores notaram a influência do humor nessas missivas. Quando estavam irritados, eles escreviam as saudações de forma diferente ou simplesmente as excluíam da escrita. 6. Pasme. Os povos mesopotâmicos adoravam fofocar, fonte. Terra, os conteúdos encontrados nas tábuas de argila, vão além de saudações cordiais. Os pesquisadores encontraram até fofocas ou reclamações sobre os vizinhos. Em algumas cartas, você vê o desejo de estar em pé de igualdade com os vizinhos, que dizem algo, como o vizinho construiu uma ampliação de sua casa, quando teremos dinheiro para construir uma ampliação da nossa casa, comentou a pesquisadora Selena Wisnon, do Departamento de Arqueologia e História Antiga da Universidade de Leicester. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.